Boa noite. Hoje, dia 13 de agosto de 2026. Nós iniciamos o curso de Mística Ocidental Platonismo com Giancarlo Salvani, que sou eu. Pois bem, então, qual a razão desse curso? Como começou a coisa toda? Há um ano ou dois atrás, eu comecei o curso da Mística Ocidental, a mística cristã, e baseado no livro de Anselm Grün, Mística, o Espaço Interior. Num primeiro momento, eu achei o livro muito bom, muito interessante, e pensei, vou montar um curso. Montando o curso, eu comecei a achar o livro muito fraco. Montei o curso do meu jeito, mais fundamentado nos textos dos autores do que num comentarinho. Então foi ficando assim bastante mais sólido. E coloquei mais autores que ele não tinha colocado. Aí um pouco mais para frente, um pouco amadurecendo a ideia, eu percebi que o autor deixou de fora exatamente os platônicos. Ele deixou de fora a patrística, ele não fala de Clemente, de Orígenes, nada disso. Ele deixou toda a patrística de fora, que eram, então, os primeiros padres que escreviam em grego e queriam fundamentar a fé cristã com a filosofia grega, que era tudo que eles tinham. Eles queriam explicar a fé cristã e usavam para isso a filosofia grega de base, que era Platão e neoplatonismo. Né? E essa Grün deixou de fora, que estranho. Aí, lá pelo século V, Platão desapareceu do Ocidente, volta a aparecer no Renascimento. E aí, Anselmo Grün deixou o Renascimento de fora também. Que estranho. Mas há uma razão muito forte para isso. Tá? Quando Platão reaparece no Renascimento, ele deixa de fora. Então eu resolvi fazer todo o ciclo platônico. E daqui a pouco vocês vão ver a razão. Quem já estuda comigo, aqui nós estamos em família, né? Mas eu vou transformar esse vídeo em público, aberto. Tá? Então eu preciso explicar de novo coisas que eu expliquei na aula de segunda. Tá? Então, eu vou começar a ler o texto e, oportunamente, então, vou explicar essa questão do platonismo. Então, vamos lá. Bom, muito bem. Mística ocidental. Apresentamos aqui a trajetória da luz contemplativa ao longo dos séculos. Uma luz que atravessa a filosofia, a fé e a experiência interior. Esse é o problema. E a experiência interior, sempre renascendo sobre novas formas. Ela começou como herança platônica dentro do cristianismo. Brilhou intensamente nos primeiros séculos. Mergulhou depois em longos períodos de silêncio e ressurgiu quase 1000 anos mais tarde, com uma força capaz de iluminar até mesmo a noite mais profunda. Então já está colocado aqui, sumiu durante 1000 anos. O que une esses textos não é a doutrina nem a história, mas a experiência viva da luz. Experiência viva da luz. Será que isso interessa às instituições? Então, o que une esses textos não é a doutrina nem a história, mas a experiência viva da luz, que o tempo não apaga, mesmo que sejam 1000 anos. Que as estruturas não sufocam e nenhuma prisão destrói. Eis então um caminho, um convite, para que reconheçamos dentro de nós mesmos, esse é o problema,
um convite para que reconheçamos dentro de nós mesmos aquilo que esses espíritos buscaram revelar a nós. Mas é dentro de nós mesmos. Toda a claridade verdadeira vem de dentro. Ela atravessa a história sem se perder e reaparece sempre que alguém tem coragem de acolhê-la. E como toda luz que volta, ela termina não em um fim, mas em uma aurora, uma nova possibilidade de ver, de respirar e de ser, realizando os milagres do amor, que não é senão outro nome para essa mesma luz. Então, a experiência interior, a claridade verdadeira vem de dentro, a experiência interior. Já vou adiantar. Interessa que a salvação venha de dentro, sem que seja necessário reconhecer e se submeter, um vínculo de submissão a alguma instituição? Pois é, esse é o problema. Então, eu ia falar mais tarde, mas vou falar agora. Eu peço só um minutinho, é rápido. Pronto. Então, eu já vou falar o problema. O problema é esse. Os platônicos, em geral, sempre falam da experiência da iluminação como experiência interior, união com Deus, o nome iluminação mesmo. E isso sempre foi visto pela igreja como uma ameaça. Por quê? Porque se a pessoa pode se iluminar por dentro, ela pode se salvar por uma iluminação interior, então ela não precisa da igreja. Enquanto a igreja era cristã, não havia problema. A perseguição era dos romanos. Mas quando a igreja começa a se aliar com o poder, com Constantino, com Justiniano, quando acabam com Platão, então essa iluminação interior começa a ser uma ameaça. Então a experiência da iluminação é uma experiência libertária e subversiva. Esse é o problema. Já adianto desde cara, porque é esse o problema e essa é a razão da gente estar estudando isso. A autonomia espiritual nunca foi bem vista. Tá? A culpa não é exatamente da igreja, é da política, da sede do ser humano pelo poder. E a igreja foi um caminho. Veja bem, eu não estou exatamente criticando a igreja. Sim, estou, mas eu me considero católico, eu gosto de missa. Veja bem. No entanto, eu sou da opinião minha, não é papel da igreja salvar ninguém. Quem salva é o Cristo. Qual é o papel da igreja? Congregar, adorar, ensinar. E parece que ela não está muito interessada em ensinar. Mas congregar, adorar, salvar é o Cristo. Agora, você promete a salvação e proíbe que se fale de uma salvação autônoma? Então, muitos desses platônicos, muitos desses renascentistas foram perseguidos, mutilados, torturados, queimados. Nós vimos algumas das mulheres místicas também, né? Da mulher na mística ocidental, nós vimos alguns casos. Por quê? Porque é uma posição libertária e subversiva. O sistema, vamos usar um nome moderninho, né? O sistema não aceita, não aceita. E a igreja, no caso, é uma igreja prostituída pelo poder. Alianças com reis, né, guerras e assim por diante. Mas a luz permanece, ela atravessa 1000 anos e ela não se abala. Porque para Deus, 1000 anos não é nem um piscar de olhos, ele é a vida eterna. Então, essa é o motivo desse curso focalizar o platonismo. Então, entenda-se por platonismo uma mística
autônoma, autossuficiente, onde eu encontro Deus em mim mesmo. Eu entro no deserto e encontro Deus. Eu e o Pai somos um. Né? Então, esse é o motivo do curso. Agora, eu li uma introdução que já dá umas pistas, né? Vai falando da experiência interior, que ela volta a aparecer 1000 anos depois. Já dei uma pista. Agora eu expliquei explicitamente, tá? Agora eu vou começar a ler algum texto. Vamos compartilhar. E, bom, só faltou eu comentar uma coisa. No final das contas, entendi que o autor do livrinho, que me serviu de roteiro no início, não colocou os platônicos, porque ele é monge beneditino. Ou não tinha interesse, ou não estava familiarizado, né? Então, ficou meio estranho, para falar a verdade. Então, vamos lá. Os caminhos da interioridade. Primeiro, a era platônica, o si interior. Eu já dei uma introdução, já expliquei, né? A era platônica, o si interior, Deus é encontrado dentro. Nos primeiros séculos cristãos, o pensamento ainda era grego e platônico. A alma era vista como imagem viva de Deus e o caminho espiritual consistia em voltar-se para dentro, reencontrando o divino em si mesma. Então, citamos Agostinho. Entra em ti mesmo, pois no homem interior habita a verdade. Concordam que ele diz tudo? Entra em ti mesmo, pois no homem interior habita a verdade. Agostinho. Outro, Gregório de Nissa. A alma, purificando-se, encontra Deus em seu íntimo. A alma, purificando-se, encontra Deus em seu íntimo. Gregório de Nissa. Então, era o tempo em que Deus e a alma eram espelhos um do outro, o uno e o si interior. Mais do que nunca dizer eu e o Pai somos um. Mas o eu verdadeiro, o eu interior, não o eu ego, embora eles não usassem essa palavra ainda. 2. A era da perda. O tu divino. Deus concebido como tu, como outro. Mas, quando a Academia de Atenas foi fechada em 529 depois de Cristo, nos anos 500, por ordem de Justiniano, aquele de Teodora, que a gente já falou bastante, né? A academia foi fechada em 500 depois de Cristo, 529, por ordem de Justiniano, e o grego deixou de ser conhecido no Ocidente. Então os padres só escreviam em latim. O pensamento platônico desapareceu quase por completo. Por exemplo, não está escrito aqui, mas Orígenes, as teses de Orígenes foram condenadas. Mesmo ele estando morto mais de 300 anos depois. Tá? Então, o pensamento platônico desapareceu quase por completo. E o cristianismo latino esqueceu a linguagem da interioridade. Justamente os períodos que o livrinho de Anselmo Grande deixou de fora. A linguagem da interioridade. No entanto, o nome do livro era Mística Espaço Interior,
Como é que não coloca os platônicos? Bem, perdeu Platão, porque Justiniano fechou a academia, proibiu. O cristianismo latino em latim, esqueceu a linguagem da interioridade. A teologia tornou-se jurídica e escolástica. Como assim jurídica? Cheia de regras. Escolástica, retórica, discussões mentais sobre a existência de Deus, uma filosofia essencialmente mental especulativa e nem um pouco mística, na verdade. Jurídica, cheia de regras. Aristóteles substituiu Platão. E com ele, o mergulho interior foi trocado pela lógica da substância. Eu falei especulações mentais, Aristóteles. A alma deixou de ser centro e tornou-se criatura diante de um Deus exterior. Quer dizer, tornou-se criatura outra diante de Deus exterior. Senso de separação de Deus. Claro, eles vão pregar que a criatura volta a unir-se a Deus pelo amor do tu, pela união, pelo amado. De uma certa maneira, alguns grandes místicos vão chegar no mesmo ponto, no mesmo alvo. Mas o caminho é muito diferente. O caminho grego é totalmente autônomo. E o caminho aristotélico, medieval, é totalmente submisso. A mística passou do conhecer-se em Deus para o amar a Deus. Sim, Jesus falava amar a Deus sobre todas as coisas, mas era um amor que era conhecimento, não era um amor um Deus outro. Então a mística passou do conhecer-se em Deus para o amar a Deus, mas então a rigor, ela nem poderia ser chamada realmente de mística. Nasce a mística do tu divino, o coração fala ao amado. Então, por exemplo, frase de Bernardo de Claraval, que eu não gosto muito dele. A medida do amor é amar sem medida. Sim, é verdade, a medida do amor é amar sem medida. Só que eles estão num contexto onde esse amor tem que ser dirigido a alguém, que é Deus, mas esse Deus concebido fora. Não foi isso que Jesus propôs. Antes de falar do renascimento, eu vou mostrar aqui para vocês uma foto que eu tinha prometido. Veja só, Platão e Aristóteles, num quadro que chama A Escola de Atenas. Num quadro que chama A Escola de Atenas, Platão e Aristóteles. Pintado por quem? Rafael. Não é a tartaruga ninja. Rafael, renascentista, protegido de Lorenzo de Médici. Deve ser Medici, mas todo mundo fala Médici, então eu falo Médici também, tá? Vamos reparar bem na figura. Pronto. Vamos reparar bem na figura. Veja bem, à esquerda nós temos Platão. Platão aponta para o céu. Então, é a metafísica, né, da elevação da consciência. Aristóteles, veja bem, Aristóteles, Platão, já mais idoso, mais sereno, Aristóteles, jovem, impetuoso, aponta para a Terra. A especulação mental, o estudo, Aristóteles é o pai da ciência humana. Então, Aristóteles busca a explicação de tudo, mas é uma explicação racional. E Platão, apontando para cima, busca transcender a razão. Isso que mais tarde foi chamado de razão. Tá? Então, essa figura é muito
muito eloquente, e é muito interessante que esse quadro foi feito exatamente no Renascimento, quando então Platão volta a surgir com muita força. Volta a surgir nos círculos cultos, mas nunca mais voltaria para a igreja. Problema, né? Então, vamos adiante. Agora vamos falar do Renascimento, que eu já dei umas pistas. O Renascimento, a união do si e do tu, dos dois caminhos. Com o Renascimento, Platão retorna. Marcílio Fitino, Nicolau de Cusa e os místicos espanhóis reaproximam o uno e o amor. Sim, eles continuam amando a Deus, mas eles juntam com a noção do uno. Então, eles vão amar a Deus mais dentro. A alma volta a ser espelho do divino, mas agora iluminada pelo fogo do amor. Então, eu, pessoalmente, nem concordo que é muito a união da mística do si e do tu. É a retomada do si, com ênfase na mística do amor. Bem, então vamos ver a frase de Nicolau de Cusa. Ver-te é ser visto. E ser visto é ser transformado. O si e o tu tornam-se um só. O conhecimento interior e o amor reencontram-se. Não concordo muito. A mística anterior sempre foi o amor. O amor é Deus. Isso é falado na primeira carta de João. A história cristã é a história da alma buscando seu centro. Primeiro o si interior, depois o tu amado, e por fim a unidade de ambos. Mas na verdade, é a retomada de Platão. O uno nunca se perde. Apenas espera que o coração volte a escutá-lo. Eu entendo que é hora do coração escutá-lo novamente. Né? O mundo do jeito que está, eu acho que é hora do coração escutar novamente. Outra razão pela qual, então, eu resolvi montar esse curso. Podem ser poucas pessoas interessadas, mas não importa. Cada pessoa é um universo inteiro. Mas é hora, né, dessa mesma luz interior, esse mesmo si interior, que o Jung chamava de self, é a hora de se falar dele, mais do que nunca. Né? Porque esse eu sou, está esquecido. Um mundo que está esquecido realmente. Então, a hora de falar é agora. Bom, muito bem. Então, agora eu vou ler um texto para vocês terem uma ideia de tudo isso que eu estou falando. Como a cultura é autônoma, como é subversiva. Eu vou ler um texto antigo. Quem persegue, no caso, são os romanos. Mais tarde vai ser a Inquisição, mas agora são os romanos. Mas a perseguição é exatamente a mesma, a ameaça é exatamente a mesma, né? O poder rejeita o Cristo. Ele vê o Cristo como uma ameaça. Então vamos ler um exemplo. É um texto que no curso primeiro eu vou ler alguns conceitos para a gente poder se situar na linguagem deles, né? Eles vão falar de logos, eles vão falar do coração. Então eu vou primeiro ler os anexos, alguns conceitos. Depois eu vou entrar no primeiro dos autores, que é Inácio de Antioquia, e vou ler o mesmo texto que eu vou ler agora, um pouquinho mais extenso. Então agora eu vou ler um resumo. Por quê? Somente para ilustrar como que vai ser este curso. Tá? O que esperar desse curso? Então eu vou ler, ligeiramente resumido, o primeiro texto
que vai entrar dentro de uma ou duas aulas. Vamos lá. Inácio de Antioquia, antes mesmo de Clemente, o desejo de tornar-se pão de Deus. Sou o trigo de Deus e devo ser moído pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. Meu amor foi crucificado. Já não há em mim o desejo da terra. Quero apenas o que é de Deus. O que está em mim é uma água viva que murmura: vem para o Pai. Não me detenhais, irmãos, no caminho da vida. Não me queirais poupar da morte que é o nascimento. Deixai-me ir para a luz. Começo agora a ser discípulo. Quando o sangue for derramado, serei livre. Quando for consumido, serei inteiro. Nada do que é visível me atrai. Nem o pão corruptível, nem as alegrias desta terra. Quero o pão de Deus, que é a carne de Cristo. Quero o vinho de Deus, que é o seu amor. Desejo o fogo, a cruz, as feras, os ferimentos, os rasgos, os ossos quebrados. Tudo que me possa unir ao meu amado. Aquele que possui em si o amor de Cristo compreende o que eu digo. O amor não deixa lugar para outro desejo. Não busco o sofrimento, mas o amado. E o caminho para ele é este: tornar-me como ele. O mundo inteiro é para mim cruz e ressurreição. Já não temo o que é mortal, porque dentro de mim habita o vivente. Há em mim uma luz silenciosa que cresce à medida que o corpo se apaga. É o Espírito de Cristo que se move como brisa na noite e me prepara para o amanhecer. Vede, já não sou mais eu que vivo, mas o desejo que me consome. Meu espírito está aceso pelo fogo do amor, e o amor é Deus. Que eu seja encontrado como chama pura quando o ferro tocar minha carne. Que em mim não reste senão o nome de Jesus. Quando eu morrer, sabereis que não morri. Terei nascido para dentro da vida. Pois a morte não existe para quem está unido a Cristo. Há apenas passagem da sombra à luz, da imagem à verdade. Que tudo em mim seja hino. Meu corpo, sacrifício. Meu sangue, libação. Meu coração, altar. Minha alma, templo do Espírito. Então se cumprirá o mistério. O homem e Deus serão um só pão, um só cálice, um só amor. Recordai-me, não como ausente, mas como consumado no amor. Pois o amor é a eternidade do ser. Inácio de Antioquia. Às vésperas de ser executado, jogado às feras. Então, ele, assim como outras mulheres nós vimos, eles não têm medo da morte, que a verdade que eles acreditam é muito maior.
É nesse sentido que eu digo que é uma mística libertária e subversiva, porque as pessoas não se importam com a morte. Ele é de uma época provavelmente análoga à Perpétua, que nós estudamos aqui. Perpétua dizia: eu sou cristã. Tá? Então, nem todos os textos, alguns falam da mística interior, encontro com Deus, tudo. Nem todos são assim um relato pessoal tão intenso. Mas esse, que é o primeiro texto, mostra com clareza tudo que eu expliquei aqui hoje. Por que da mística cristã, platônica? Por que ela desapareceu? Por que quando ela voltou no Renascimento, olha o nome, Renascimento, ela foi perseguida? Mesmo voltando no Renascimento, voltou para as bibliotecas, para os círculos nobres, mas não voltou para a igreja. Por quê? Está aí o texto. Tá? Então, é uma mística que merece ser revista. Além disso, vários dos místicos contemporâneos que a gente admira e que realmente abriram caminho para a gente, nada mais fazem do que repetir essa mística antiga dos patrísticos, desse eu interior. O Goldsmith, o Tolle, o Taniguchi, todos eles de países com bibliotecas mais ricas do que nós. É muito difícil de acreditar que eles não conheciam esses textos. Muito difícil. Tá? Então, esse é mais um motivo, porque dos místicos contemporâneos que abriram o caminho para a gente, de repente a gente começa a descobrir a fonte autêntica de onde vieram essas ideias. Esse é mais um motivo. Bom, muito bem. Então, feita essa introdução, eu vou começar o curso propriamente dito. E vou dizer para vocês, eu vou começar, tenham paciência, porque eu vou começar com 10 anexos. Eu preciso conceituar algumas coisas para quando a gente entrar na linguagem deles, a gente não achar esquisito. Tá? Essa facilitada foi o que fez o Goldsmith, o Tolle, o Taniguchi, etc. Então, como nós vamos trabalhar com os textos deles, então eu preciso falar de alguns anexos. São todos muito interessantes, mas ainda não são os textos dos autores. Então, isso pode levar uma aula ou duas. Tá? Então, vamos começar na ordem certa do curso mesmo. Nós vamos começar com o primeiro anexo. O primeiro anexo se chama o sopro e a respiração. Porque diz, né, que Deus animou Adão com sopro. Volta e meia aparece esse nome sopro. E o que significa isso? O sopro e a respiração. Em grego, pneuma, né? Então vamos lá. O sopro original, em pneuma é engraçado que muitas vezes é traduzido como espírito. O sopro original, chamado ruach, na tradição hebraica, espírito, pneuma, pelos gregos, espíritos, no latim. Esse sopro original não é ar, nem movimento, nem ritmo. Ele não entra nem sai, não se divide, não se alterna, não depende do fluxo. Portanto, nós entendemos errado na infância, quando diz que Deus animou Adão com o sopro. Ruach para os hebraicos, pneuma para os gregos, espírito para o latim,
não é ar, nem movimento, nem ritmo, não entra nem sai, não entrou em Adão, não entra nem sai, não se divide, não alterna, não depende de fluxo. O sopro é unidade. É a própria vida divina que sustenta o ser. Então, é uma maneira simbólica de dizer que Deus sustentou Adão com a vida. É a própria vida divina que sustenta o ser. Não é respiração, mas a possibilidade de que haja respiração. Não é vida manifestada, mas a condição da vida em si. É a vida em essência, é o próprio Deus. A respiração humana, porém, parece contradizer essa unidade. Porque a gente poderia dizer que a respiração humana, então, seria a expressão material, a manifestação dessa vida divina. Mas aí está explicado aqui. A respiração humana, porém, parece contradizer essa unidade, porque apresenta duas fases. Inspirar e expirar parece dividida. Mas é justamente porque está no mundo humano, né? Apresenta duas fases, inspirar e expirar, e porque funciona dentro das alternâncias próprias do corpo. Mas essa dualidade pertence ao corpo, não ao sopro, não a Deus. Por que eu estou insistindo tanto? Porque tem muitas linhas orientais que insistem na meditação, se concentrando na respiração. E eu não sigo, porque para mim a respiração é uma manifestação física do verdadeiro sopro, que é a vida de Deus. Então é por isso que eu estou trazendo aqui também. Então, essa dualidade de inspirar e expirar pertence ao corpo, pertence ao mundo manifesto, fenomênico, não ao sopro, à vida. Tudo que se manifesta no espaço e no tempo se expressa através de ritmos. Dia, noite, som e silêncio, mover-se e repousar. A respiração segue essa lei universal de manifestação. Por isso, a respiração é manifestação. Ela vive de um fluxo, porque o corpo vive de alternância. Mundo fenomênico, dualidade. Mas esse ritmo não diz nada sobre o sopro em si, essência. Apenas sobre o modo como o corpo pode percebê-lo. Então é a nossa percepção. Assim, o sopro não é respiração. A respiração é o espelho visível do sopro invisível. Por isso eu não gosto de meditar na respiração. Ela é dual, ela é própria do mundo humano. É o símbolo, a respiração é o símbolo mais próximo que temos do mistério interior. Porque é silenciosa, vital, constante, involuntária, profundamente ligada ao estado de consciência. Por isso que eles gostam da meditação com a respiração. Mas na real, ela é manifestação. Estou interessado na essência. Aliás, esse meu interessado na essência é tipicamente platônico. Né? Então, é o símbolo mais próximo que temos do mistério interior, porque é silenciosa, vital, comunica, sustenta a vida, constante, involuntária, mesmo que eu não queira, ela sustenta. Né? Isso também lembra Deus. Tá? E profundamente ligada ao estado de consciência. Engraçado isso. Então, a respiração é o símbolo da vida. Mas a essência, mas não é a vida, a essência. Mas também eu posso falar que o sol é o símbolo da luz, porque a única luz que nós verdadeiramente conhecemos é a luz do sol. As estrelas, tudo bem, mas dá na mesma, é a luz do sol.
A luz do sol é a luz de Deus? Não. Mas é a expressão da luz de Deus. Por isso, os cultos antigos, as religiões antigas, eram chamadas de cultos solares, exatamente por isso. Então, da mesma maneira, a respiração também é símbolo, no sentido junguiano, símbolo transcendente, é símbolo da vida. Mas eu prefiro meditar na vida do que no símbolo. Bom, mas é caminho também, no mesmo que o eu e o tu, que nós falamos, também é caminho e vai chegar, tá? Não é meu estilo. Vamos adiante. Então, a respiração nos permite pressentir a presença que dá vida, que é a vida. Mas ela não é a presença que é a própria vida. A respiração é manifestação, é símbolo, é sinal. Ela permite pressentir, que nem a luz do sol, a gente pressente a luz, que é Deus. E a respiração também, a gente pressente a presença, que é vida. E ele diz aqui, a presença é a própria vida. Ele diz, sou eu, mas eu baseado na inteligência artificial também. Essa intuição aparece de modos diversos nas tradições antigas. Para a escritura hebraica, Adão, o sopro insuflado no homem não é um gesto exterior. Deus não foi lá e soprou no nariz de Adão. Isso é uma ideia infantil, nós com 7 anos, fazendo primeira comunhão, aprendendo isso. Então, para a escritura hebraica, o sopro insuflado no homem não é um gesto exterior, mas a participação da alma na vitalidade divina. Deus, de uma maneira misteriosa, que eu nem posso explicar, Deus sustenta, não é nem transmite a vida a Adão. Não transmite a vida a Adão, porque a vida não é uma coisa para sair de Adão e de Deus e entrar em Adão. Deus sustenta Adão com a própria vida que ele é. Ai, mas como é isso? Não dá para explicar, é um mistério. Mas não entrou um sopro em Adão. Adão é sustentado pela própria vida que é Deus. Sim, é um mistério. Então, o sopro insuflado no homem não é um gesto exterior, mas a participação da alma na vitalidade divina, participando da vida de Deus. Para os gregos, o pneuma, que é espírito, né, em latim. Para os gregos, o pneuma é mais que vitalidade, é inteligência viva, luz interior, princípio que organiza, desperta e abre a alma à verdade para os gregos. Portanto, Platão, neoplatonismo, e também os patrísticos. Para os gregos, o pneuma é mais que vitalidade, é inteligência viva, é luz interior, é princípio que organiza, desperta e abre a alma à verdade. Desperta e abre a alma à verdade, a experiência da iluminação. No cristianismo nascente, entenda-se patrística, esse mistério ganha nova profundidade. O sopro não é apenas força, nem princípio vital, mas nunca foi, né? Mas os padres gregos começam a falar isso com clareza. O sopro é presença, é pessoa, é Deus, presença e amor. Não apenas move o mundo, mas habita o coração. Esse que é o problema das doutrinas de iluminação. Habita o coração, não habita a igreja, habita o coração. Então a pessoa pode conseguir salvar a si mesma por intermédio do Cristo, Cristo interior. O Cristo onipresente,
Percebem que no nível divino isso soa muito natural, mas no mundo humano isso soa como ameaça? Ser autônomo e não submisso? O sopro é o ser, a respiração é a forma. O sopro, que é a vida de Deus, é indivisível. A respiração é sua tradução sensível, dualidade. O sopro é Deus, a respiração é criatura. E na alma desperta, é esse o assunto, e na alma desperta essa diferença. O sopro é Deus, a respiração é criatura. O sopro é indivisível, a respiração é tradução sensível dual. Na alma desperta, essa diferença se dissolve. Inspirar é a vida entrando, expirar é a vida se oferecendo, é vida. Ela é unidade. No plano humano, aparece como respiração. A dualidade está na forma, não na essência, que nem diz o Taniguchi, é o mundo fenomênico que é dual, não a essência. Então a essência não pode ser respiração, ar entra e ar sai. Por isso que eu prefiro não meditar concentrando a atenção na respiração. Eu quero a essência da respiração, que é Deus, é a vida de Deus. Pronto! Aqui acabamos o primeiro dos anexos para deixar conceituado, para aí a gente ler os padres com facilidade. O segundo anexo é a mística do olhar. Porque sempre vai se falar muito em olhar, em ver. Mas, da mesma maneira que o sopro, não é o olhar físico. E é interessante porque Jesus fala: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Mas o olhar, a gente intui pela vida física que o olhar está intrinsecamente ligado à luz. Então vamos lá, a mística do olhar. Ver é o primeiro movimento do espírito desperto. Antes da palavra, o olhar. Antes da fé pensada, a fé que vê. É assim que começa a vida interior. Quando o homem deixa de olhar o mundo com curiosidade e dispersão e começa a vê-lo com reverência. Então, eu vou adiantar um pouquinho. Nos textos místicos, quando se fala em olhar, significa foco da consciência. Não significa cinco sentidos do mundo fenomênico. Significa foco da consciência. Tá? Vamos voltar ao texto. O olhar, no sentido espiritual, é a consciência. Ver é tornar-se consciente de Deus, é perceber a presença que sempre esteve aí, velada pela distração. Então, também as escrituras dizem: eu era cego, agora eu vejo. E muita metáfora das curas de cego, como Bartimeu, que passam a seguir o Cristo. Tá? Então, o olhar é o próprio despertar. O olhar do corpo, os cinco sentidos. O olhar do corpo distingue na diversidade. O olho da alma reconhece na unidade. Então, o olhar é reconhecer Deus, a presença de Deus. Ver para o espírito é participar. Então, quando reconhecemos Deus em todas as coisas, podemos
alegoricamente dizer que nós estamos vendo que eu era cego e agora eu vejo. A alma se torna capaz de ver quando aprende a amar, porque o amor é o olho do coração. Amar é ver o outro com o olhar de Deus. Amar é ver o outro como Deus o vê. Amar é ver o outro com o olhar de Deus, amando tudo que Deus ama. Nesse estado, o olhar e o amor já não se separam. Que belo! O olhar e o amor já não se separam, são um único movimento de comunhão. O caminho da oração é a escola desse olhar, com O maiúsculo. O caminho da oração é a escola desse olhar. No início, o homem fala, depois escuta. Por fim, silencia. No silêncio, o olhar se abre. Olhar com O maiúsculo. No início, o homem fala, depois escuta, por fim, silencia. No silêncio, o olhar se abre e a visão já não se dirige a algo, a um objeto. A visão já não se dirige a algo, é pura presença. O espírito vê porque participa da luz que o faz ver. A verdadeira visão não vem de fora, nasce da claridade interior. Portanto, a mística do olhar é a mística da iluminação. Por que tem esse nome de iluminação? Exatamente por causa disso. Eu vou ter que parar aqui, porque são 20 e 27, na metade desse texto do olhar. E quando fala olhar, você imediatamente associa com luz. E associando com luz, imediatamente você associa com a experiência da iluminação, que é o tema central de toda a mística platônica. Tá bom? Então, essa foi a introdução. Nós estamos difíceis, mas nós temos agora maturidade para isso. A gente precisa caminhar. Como diz a Santa Teresa, a Madre Teresa de Calcutá, não adianta voltar para o confortável. A gente tem que ir adiante. Agradeço, agradeço, agradeço por mais essa oportunidade. Amanhã eu vou estar aqui outra vez. Bom? Boa noite para todos. Obrigado, boa noite a todos.